Eu vou contar só uma primeira, mas eu não vou... Aqui não é um stand-up comedy e absolutamente nada, mas eu vou contar uma. Eu com uns 18 anos, eu parado no meu serviço, eu falei, um dia, eu roubei uma padaria. Veio aquilo, eu roubei uma padaria. Aí eu liguei para a irmã da Cássia. Priscila, nós roubamos uma padaria. Ela, eu não lembro. Você lembra um dia que nós saímos da igreja, um senhor havia dado uma arminha de espoleta para a filha, e ela falou, vamos lá na padaria comprar um doce? Vamos. Chegamos lá na padaria, a louca da menina, é um assalto, pá, 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 começou a dar tiro. Nisso a mulher entregou todo o dinheiro. E nós voltamos para frente da igreja, a uns 300, 400 metros da padaria. E começamos a distribuir o dinheiro. Eu falei, nossa, é muito fácil. Você ganha dinheiro fácil, assim, rápido. Legal isso. Eu sei que eu não apanhei, minha mãe não lembrava dessa história, eu sei que a Priscila apanhou demais, então quando vocês virem, pode dar risada da cara dela, que ela apanhou, a irmã Zunaide bateu muito nela. E a prima do Sam, lembra do Sam? O pai quebrou a arma ali na frente da igreja e pegou o dinheiro, ela já tinha comprado doce, eu guardei o dinheiro, acho que eu sou econômico desde essa época, falei, eu não vou gastar, esse dinheiro não é meu, não é... Então não vou gastar, deixa aí. O que eu quero dizer com isso, queridos? Hoje de manhã também eu dei um testemunho lá na igreja. Às vezes, se você tem passado um aperto muito grande em relação ao seu filho, em relação ao seu marido, em relação à sua esposa, em relação a um parente muito próximo, ainda há esperança. Eu sou prova viva. Sabe aquele ditado que disseram com Jesus? De Nazaré não pode vir nada de bom. Eu sou esse ditado. Da Ilha do Bororé não pode vir nada de bom. Ninguém conhece a Ilha do Bororé. Eu falo que eu nasci lá, é uma região extremo sul de São Paulo, uma região pobre danada. E eu falo, da Ilha do Bororé não pode vir nada de bom. Eu vim de lá. Não que eu tenha nascido lá, mas eu gosto de lá, gosto daquele lugar. Abra sua Bíblia em Mateus 14. Eu tenho um problema com o nome, é Damila. Damila. Pode voltar, Damila, um pouquinho. No título. Ventos contrários. Talvez você tenha visto na televisão, no noticiário, ou talvez você tenha experimentado na própria carne ventos contrários no ano de 2016. Um ente querido que possa ter morrido, o fato de ter perdido o emprego, o fato de ter devolvido uma casa que você deve ter financiado, o fato de ter acabado um relacionamento, o fato de ter acabado um casamento, o fato de ter vivido, experimentado uma doença que te custou muito. Talvez você tenha experimentado um pouco disso, de ventos contrários. Ventos que batem, fustigam o seu barco, o barco da sua vida. E se você experimentou, e se você que veio aqui nesta noite, parece manhã, já ia falar manhã, se você que veio aqui, se achegou aqui dizendo, gritando para Deus, eu preciso do Senhor, deixe o seu ouvido atento, seu coração pronto para receber o que Ele quer dizer nesta noite, para aquilo que Ele quer te dizer nesta noite. Seja pronto para aquilo que Ele quer te dizer. Amém? Damila. Mateus 14, de 22 a 27. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele
para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus veio a eles, andando sobre o mar. Quando o viram, andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, coragem, sou eu, não tenham medo. Quando entraram no barco, o vento cessou. Pode voltar um pouquinho, Damila? No 22. Logo em seguida o quê? O que esse texto quer dizer um pouquinho antes? Qual que é o contexto dele? Jesus e os discípulos estavam com uma agenda cheia e tiveram uma notícia aterrorizante. João Batista havia sido morto. Herodias, a cunhada de Herodes, que dançou diante de Herodes, agradou o rei, e o rei falou: eu te dou o que você quiser. Herodias, sabendo que João Batista estava preso, falou: eu quero a cabeça de João. Quero a cabeça de João. Me entregue a cabeça de João. E alguns dos discípulos de João se achegaram a Jesus e falaram: acabou. Não temos o mestre. E parece que aquilo provoca uma inquietação em Jesus, e ele diz: eu vou me retirar. Eu vou para o descampado, vou para o alto do monte, eu vou ter um momento a sós com Deus. Perder esse amigo, perder aquele que me batizou, perder aquele que é meu parente, perder aquele que iniciou tudo isso aqui, me entristece, e eu vou para o monte sozinho, vou ficar sozinho. Mas daqui a pouco chega uma multidão, 4.000 homens. Naquela época, infelizmente, não se contava as mulheres. Não temos a certeza dessa conta, mas sempre as mulheres são a maioria. Na igreja é a maioria, então você pode multiplicar isso por 2 ou por 3. Mais crianças que não eram contadas, pode multiplicar isso aí. E aquelas pessoas já estavam com Jesus há algum tempo, alguns dias. Se você olhar para Marcos e outros relatos desse mesmo episódio, pelo menos 3 dias, caminhando junto, e o pessoal estava faminto, e os discípulos já inquietos: Jesus, e aí, e agora? O que a gente faz? O que a gente faz? Aqui é deserto, está escurecendo, está anoitecendo, vamos dar um jeito logo, vamos em alguma tenda, vamos comprar alguma coisa para alimentar esse povo, porque daqui a pouco vai escurecer, e não tem nada aqui que possa fornecer comida suficiente para esse povo. E Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes, alimentando esses 4.000, e sobrou. E aí entramos nesse texto. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Pode ir, Damila. Alta madrugada, Jesus veio a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Vamos
olhar um pouquinho desse contexto, onde eles estão, quem são os personagens. Pode passar, Damila, mais um. Primeira coisa, primeiro dado relevante aqui para a história. Mar da Galileia, 166 quilômetros, quem já teve a oportunidade de estar lá, é grande. Mas se comparado a algumas represinhas daqui, eu tentei Salto Grande, mas ninguém dá informação no Google sobre o tamanho da represa. Então peguei algumas que alguns de vocês devem conhecer. Barra Bonita, 310 quilômetros quadrados, represa do Jurumim, 449 quilômetros quadrados, ou seja, é muito diferente. As condições das represas daqui são muito maiores. E Leandro, o que você quer dizer com isso? Primeira coisa, as condições do local são totalmente distintas do que nós temos aqui. Primeiro, que o Mar da Galileia é uma represona mesmo, não tem braços. O que é diferente na represa de Jurumirim e de Barra Bonita, que tem diversos braços, então ela não se concentra. O Mar da Galileia se concentra em um só lugar, não tem muito braço. Então é tudo no mesmo lugar. Por que eu quero dizer isso, Leandro? Se comparando uma coisa com a outra, como que pode ter umas ondas dessa que fustigavam um barco que poderia derrubar o barco? O que você está me dizendo? Represa não tem onda desse tamanho, você está louco? É básico, é só raciocinar. Mas o texto diz que as ondas fustigavam. O texto diz que eles ficaram aterrorizados de medo. Ou seja, por mais que a gente pense é uma represinha, as condições do local são totalmente distintas. Damila. Grande Livina, FNK. Sandeiro, Meriva, por favor, compareça à recepção. Damila, se você não me ajudar, você me prejudica. Quem são os personagens? Quem são alguns dos discípulos que saíram? Quem são os personagens? Discípulos de Jesus. Pedro, Tiago, João, André, Filipe e alguns outros, mas pelo menos esses. Filipe, nós não temos muita certeza, ele morava ali na Galileia, pode ser que ele fosse um pescador. Mas esses outros nós sabemos que eram pescadores, ou seja, eles foram formados, são PhDs da pesca, eles sabem muito da pesca, sabem qual é o vento, o vento boreste, vento bombordo, eles sabem absolutamente tudo. Eles são formados nessa escola, eles cresceram vendo os pais fazendo isso, e eles sabem muito bem o que é isso. Pode passar, mais um. Condição do tempo, ventos fortes que fustigavam o barco. Visibilidade próxima de zero. Leandro, de onde você tira isso? Você é doente da cabeça? Não. Primeiro, que era noite. Segundo, alta madrugada. Terceiro, iluminação naquela época era pouquíssima. Segundo, vento, onda. Quem já entrou em alto mar aqui num dia de tempestade, você vê as ondas fustigando, você tenta abrir o olho, a onda bate no barco, na proa do barco, e você não consegue abrir muito os olhos. As ondas também criam barreiras, são barreira para que você veja mais adiante, porque você vê uma, daqui a pouco, perdi. Consegue ver de novo, perdi de novo, porque outra onda vem e vai cobrindo, uma cobre a outra. Então, visibilidade próxima de zero, ventos, ondas, era alta madrugada. Embarcação de pouca tecnologia, pouquíssima tecnologia. Quem conhece um pouquinho de embarcação sabe que a quilha que dá o norte, a orientação, equilíbrio para o barco foi descoberta há poucos anos atrás. Se comparado a essa história toda, se comparado a 2000 anos. Ou seja, o barco era de pouca tecnologia, mas ao mesmo tempo nós sabemos que o barco não era tão pequeno assim, porque em um dos relatos bíblicos dizia que Jesus foi dormir
embaixo. Ou seja, pelo menos tem 1 ou 2 andares. Vamos somando todo o contexto e a gente vai entendendo um pouquinho do que a gente quer dizer aqui. Então, de pouca tecnologia. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Era alta madrugada. A gente não consegue perceber o verbo embutido aqui nessa passagem, mas eu quero ressaltar esse verbo para você da ação de Jesus na minha e na sua vida, quando as ondas, o vento, a noite, o breu fustiga a sua visibilidade, fustiga a sua vida. Primeiro ponto. Damila. Pode passar. Pode passar. Diante das situações mais adversas, Jesus vê. Não, o texto não diz que Jesus vê, mas Jesus chega até o barco, passando por entre as ondas, passando por entre o vento, sem ter visibilidade de iluminação. Quem sabe um pouquinho de embarcação aqui, sabe que todo barco hoje, por lei, ele tem que ter 2 lâmpadas, uma verde e uma vermelha, para sinalizar para que lado você está, para onde você vai, boreste, bombordo. Nessa época não tinha absolutamente nada, estava no breu, estava entre as ondas, ninguém conseguiria te encontrar ali, como ninguém às vezes te vê na segunda, na terça ou na quarta-feira. Pode passar isso na sua cabeça, mas Jesus vê. Jesus te vê. Pode as ondas fustigar, pode o breu cobrir, pode as ondas de alguns metros de altura tentar te encobrir, mas Jesus está te vendo, meu irmão. Jesus está te vendo. Tenha certeza disso. Durante essa semana, medite sobre isso. Jesus está te vendo. O verbo não está aqui no texto, mas nós conseguimos compreender porque Jesus chega até o barco. Ou seja, ele viu. Próximo ponto. Alta madrugada, Jesus veio a eles andando sobre o mar. Segundo ponto que eu quero que você entenda hoje. Jesus veio a eles. Ou seja, Jesus vem. Jesus vem em sua direção. Jesus foi em direção a eles, em direção aos discípulos. E Jesus vem dia após dia em sua direção, dizendo: ei, coragem, eu estou aqui. Por que vocês estão com medo? Eu não sou um fantasma. Coragem. Jesus vem em sua direção todos os dias, falando de alguma forma através de um irmão. Eu vou deixar para o próximo ponto. Vamos lá. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, não tenham medo. Primeiro ponto, deixa eu ficar aqui. Primeiro ponto, Jesus vê. Segundo ponto, Jesus vem. Terceiro ponto, Jesus está dizendo alguma coisa todos os dias para você. Como? Algumas formas que a gente estuda lá em teologia, através da Bíblia, através da oração, através da igreja, das pessoas e através da situação. Olhe bem para essas coisas, porque Jesus está dizendo alguma coisa, e Ele, da mesma forma como Ele disse aqui, coragem, Ele está dizendo hoje, nessa noite: coragem, filho, coragem, eu sou contigo, não te assombre, porque eu sou teu Deus, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Eu estou dizendo, não te assombre. 2016, as notícias são as piores economicamente, mas não te assombre, coragem, eu sou contigo, eu estou contigo, eu quero te ensinar isso. Eu passei a pior semana da minha vida, eu perdi um dos meus melhores amigos,
Eu tive que alimentar uma multidão, tive que transformar 4, 3 pães em muitos. Eu estava cansado, eu queria me retirar, mas eu estou aqui dizendo: ei, coragem, coragem, não tema, não tenha medo. Ele está dizendo, através da Bíblia. Então, se você não tiver uma leitura diária da Bíblia, querido, isso aqui é muito pouco. O domingo é muito pouco. Você tem que parar lá, que comece por 1 minuto, mas que comece. Faça a leitura de um texto, mas que comece. Uma longa caminhada começa a partir de um primeiro passo, de um passo. Através da oração, se você não tiver e não fizer uma manutenção de oração. Primeiro que você não vai saber, primeiro que você não sabe nem aquilo que Deus quer de você, porque na oração a gente acha que a gente está falando muito com Deus, mas na verdade é Deus que fala muito com a gente. É Deus que fala: ei, meu filho, olha o que você está orando, você acha que dá para concordar com o nome de Jesus ao final? Você está pedindo isso, mas não fala em nome de Jesus, amém, não, porque não concorda, não entra, não coaduna, não harmoniza com o nome de Jesus. Ora por outra coisa, ora para que a minha vontade seja feita. Então, Bíblia, oração, igreja, se envolva na igreja, esteja atento àquilo que as pessoas da igreja, aqueles mais sábios, ou aqueles que, mesmo, porque a gente pensa sábio tem que ser os mais velhos. Não tem nada disso. Tem absolutamente nada disso. Tem gente que é idosa, mas que não aprendeu nada ainda. Vive 30 anos na igreja e ainda não se converteu. Então, busque pessoas que possam te trazer, te aproximar ao sangue de Cristo, que possam te fazer refletir sobre a sua vocação, se as decisões que você tem tomado se harmonizam com a sua vocação, com a vocação pela qual você foi chamado. Então, Bíblia, oração, igreja e situação. Querido, se a situação, se você bate na porta e não está acontecendo, creia que é Deus falando que não é o momento, espera. Luz verde, prossiga. Luz amarela, espera. Luz vermelha, stop, pare. Não tente prosseguir, porque se você prosseguir, você vai se dar mal. Ok? Então Jesus está dizendo, vamos lá, pode passar. Quando entraram no barco, o vento cessou. Quando entraram no barco, o vento cessou. Pode passar. Diante de toda situação adversa, tenha sempre em mente que Jesus é capaz. E eu vou te falar uma coisa. Há um tempo atrás, há uns 3, 4 anos atrás, eu fiz a minha devocional, mais ou menos, próximo da meia-noite. E eu falei: ô Jesus, eu queria ser tanto como Pedro, ter tido essa experiência, ter andado por sobre as águas. E aí Jesus me deu uma chinelada havaiana na cara e ele disse: você tem a oportunidade de andar por sobre as águas todos os dias, e você continua olhando para as ondas. O que você quer? Você tem a oportunidade de andar por sobre as águas todos os dias, e você, como eu, continua olhando para as ondas, continua olhando para o que a notícia diz, para o que o médico diz, para o que a fofoca diz, para o que qualquer outra coisa que não seja a vontade de Deus diga, e continua olhando para as ondas. E se nós olharmos para as ondas, queridos, como Pedro, nós vamos sucumbir. Você e eu, nós vamos sucumbir. Agora, mais importante que isso, e é interessante isso no texto, se você olhar para o texto, quando eles entram para o barco, você não vê que eles, Deus seja louvado, o Senhor, Jesus Cristo seja louvado, porque Ele é Senhor, Criador de todo o céu e de toda a terra. Quando eles entram
rapidamente no barco, você não vê essa postura. Agora, quando Jesus entra no barco de fato, e depois de algum tempo, o vento cessa, as ondas se acalmam, aí eles dizem, verdadeiramente, aleluia, verdadeiramente Ele é Senhor e Criador de todas as coisas. O que eu quero enfatizar com isso, querido? O que eu quero ressaltar com isso nessa noite? Que por mais que a gente queira andar por sobre as águas, melhor é ter Jesus dentro do barco. Porque Ele dentro do barco, a onda acalma, o vento se acalma, a criação toda se acalma e é regida por Ele. Por vezes nós tiramos Ele do barco e, não, fica lá fora, daqui a pouco você vem. Nesse cômodo aqui o Senhor não vai ter acesso, o Senhor não vai ter direito nenhum, o Senhor não vai ter as chaves, fica lá fora. No meu barco, nesse momento, lá no meu trabalho, no barco material, que a gente gosta de separar a vida em partes, minha vida secular, minha vida espiritual, não, vida é vida. Na minha vida secular, na minha vida material, Jesus não precisa entrar, Ele não precisa ser o marinheiro do barco, lá cuido eu. Olhe para o texto. Se o rapaz veio para cá, que está acabando. Não? Quantos minutos eu tenho? É capaz de mudar a sua e a minha situação. Agora, para isso, você tem que estar disposto a fazer uma faxina lá no barco, fazer uma faxina na sua casa, seu coração, e falar, não, esse cômodo aqui que eu não gosto de abrir para ninguém, aquele quartinho da bagunça, que você não chama nenhum amigo, sabe aquilo? Abre essa porta e fale, ei Jesus, entra aqui, organiza isso aqui, porque eu não tenho condição. Agora, a pergunta mais importante, você está disposto a chamá-lo para entrar no barco? Você está disposto? Porque é fácil a gente vir e orar aqui, eu quero só um milagre, eu vou embora. De multidão Jesus estava cheio, mas eram poucos que caminhavam com Ele, dia após dia, sofrendo. Multidão. Ele quer alguém, Ele quer um barco que Ele possa entrar, que Ele possa reger as circunstâncias, reger e gerenciar toda a criação. Agora, você está disposto a convidá-lo a entrar no barco? Não tenho medo, coragem, sou eu não sou um fantasma não, eu não vou acabar com a sua vida, eu não vou tirar toda a sua decisão, tudo, não, eu sou Deus, eu sei o que é melhor, a sua decisão, por mais que você pense que é o melhor, o que eu tenho para você é sublime, o que eu tenho para você é de maior valor, de maior estima. Pode passar mais um. Agora tem um outro aspecto que a gente precisa avaliar também como igreja, como corpo desse Cristo. Como corpo de Cristo, você tem visto aqueles que precisam de um abraço do Senhor? Como corpo de Cristo, o Cristo que chegou até essa embarcação, como corpo agora de Cristo, como igreja, você tem visto, ido, dito e sido capaz de ajudar alguém? Como corpo de Cristo, quando nós tocamos, nós trazemos a sensibilidade para aquele que é cabeça, Cristo. Quando nós caminhamos, nós levamos Cristo, que é o cabeça. Quando nós abraçamos para o cabeça, que é o Cristo. Você tem visto? Porque nós vimos que Jesus vê, Jesus vem, Jesus diz, e Ele é capaz. Aí não adianta dizer, Jesus, entra no meu barco só no domingo, Ele tem que entrar todos os dias. Você tem que convidá-lo todos os dias. De manhã, quando você for trabalhar, convide.
ei Jesus, faça daqui a sua embarcação. Porque parece que as coisas não vão dar certo, a matemática não vai dar certo. Quando a gente não sonega o imposto, ou quando a gente faz um cambalacho ali numa venda, ou em alguma coisa. Não vai sobrar. Se eu fizer da forma correta, não vai sobrar, mas ele está falando, ei filho, você quer que eu mude toda a circunstância? Me convide para entrar e cuidar de toda a embarcação. E aí, Charles Spurgeon diz que a gente precisa de ventos, que a gente precisa de ventos fustigantes, para nos tirar da autodependência, para tirar a raiz de autodependência e plantar a semente da dependência de Cristo. Então, se o ano de 2016 foi muito ruim para você, saiba que Ele está vendo, que Ele vem, que Ele está dizendo e que Ele é capaz de mudar a sua situação. Agora, que nessa noite você possa orar comigo e dizer: Senhor, entra no barco, toma posse do barco, faz dele o que o Senhor quiser, toma conta de toda a circunstância e de toda a criação, porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que podemos imaginar. Amém? Baixe sua cabeça agora. Senhor, Pai, nós te louvamos por essa noite, te louvamos por 20 anos dessa igreja. Sabemos que o Senhor se revelou aqui a muitos. O Senhor usou esse corpo para se revelar a muitos. O Senhor usou esse corpo para abraçar a muitos. O Senhor usou esse corpo para enxergar, para dizer e ser capaz de ajudar alguém. Pai, mas como indivíduos, que o Senhor possa entrar na nossa vida, que nessa noite, eu e os meus irmãos aqui, possamos dar todas as chaves das nossas casas ao Senhor, que possamos dar a direção do nosso barco ao Senhor. Por mais que ventos fustiguem a nossa embarcação, por mais que ventos contrários fustiguem a nossa vida, por mais que as ondas solapem a nossa embarcação, por mais que não consigamos enxergar o nosso irmão ao lado, e por mais que não consigamos enxergar o Senhor, que nós tenhamos essa dimensão de que o Senhor nos enxerga, de que o Senhor nos está vendo, de que o Senhor é capaz, de que o Senhor está dizendo através dos nossos irmãos e através da Tua palavra, através das circunstâncias, que nós possamos ter essa dimensão que o Senhor tem cuidado de nós todos os dias, mesmo quando nós não enxergamos ninguém, nem o corpo de Cristo. Pai, e que à medida que nós somos enxergados pelo Senhor, à medida que nós somos amados pelo Senhor, que isso possa produzir um constrangimento tal, que possa nos motivar a ser esse corpo, que enxerga, que diz, que é capaz de ajudar alguém. Usa-nos, Deus, ajuda-nos, Deus, fortalece as nossas mãos, usa o Teu Espírito para nos fortalecer dia a dia, para que possamos tocar e abraçar, para que possamos dizer palavras que encorajem os nossos irmãos, em nome do Senhor Jesus, amém, amém.